Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando o nosso podcast. Seja bem-vindo a mais um dia dos nossos 10 dias de oração. É muito bom ter você aqui. Muito prazer, meu nome é Cauã, mas meu Cauã é com K, Cauã Ramos. Vocês já ouviram aí o Cauã com C. Eu já participei dos primeiros episódios e hoje estou aqui com vocês para apresentar. E comigo está também duas pessoas muito especiais. Ao meu lado direito, pode se apresentar. Olá, meu nome é Juliane, estou aqui para falarmos um pouquinho hoje juntos, meditarmos na palavra do Senhor. Ok? Pode me apresentar? Pode sim, fica à vontade. E aí, eu sou o Luiz Felipe, já estive aqui no podcast anterior, estou aqui de novo para compartilhar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, o que é que Ele tem a nos dizer hoje, né? Amém. Durante esses dias, hoje é o 8º dia, né? Durante essa semana, né, que 7 dias, uma semana, a gente aprendeu muitas coisas. E dessas muitas coisas, todas elas nos levam a um objetivo, que é ir rumo ao lar. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. E eu queria começar passando para vocês uma pergunta, né? Sabemos que viver com Cristo é uma alegria, é uma satisfação, é um prazer enorme. Mas sabemos que o grande conflito ele nos traz um questionamento muito interessante, que não só o caráter de Jesus Cristo, mas os nossos caráteres também serão testados e colocados à prova. E aí a pergunta que eu faço para vocês: de que forma nós seremos tentados? De que forma nosso caráter cristão e a nossa vida em Cristo Jesus será testado? Cara, eu acho que a história que a revista, né, dos adultos começa contando no 8º dia é o melhor exemplo. Eu não vou saber pronunciar o nome do cara, porque ele é russo, né? Então, assim, Complicado. Nikita. Vou chamar só de Nikita, porque a parte do Khrushchev, Quase que chegou lá. consigo. Chegou lá, Algum foi dia quase. talvez eu aprenda russo. Mas ele é o primeiro-ministro da extinta União Soviética e ele estava fazendo um discurso sobre todos os excessos e todas as coisas ruins que o anterior Stalin tinha feito. E enquanto ele estava falando, né, todo o mal que eles fizeram, tentando conscientizar, chegou um bilhete até ele. E o bilhete falava assim: Premier Khrushchev. O que o senhor estava fazendo enquanto Stalin cometeu todas essas atrocidades? E ele simplesmente extremamente bravo. Ele disse que ia dar 1 minuto para que a pessoa que escreveu o bilhete pudesse ir, então, até se apresentasse e dissesse: não, fui eu. Mas ninguém falou. Então ele falou o seguinte: eu estava fazendo o mesmo que o autor deste bilhete está fazendo agora. Nada. Eu tinha medo de ficar marcado. E eu acho que esse é o maior problema que nós enfrentamos, que o cristão enfrenta, desde que nós sofremos a grande perseguição, logo na época dos apóstolos, né? Desde que nós tivemos os mártires na igreja cristã, acho que esse é um dos maiores medos que o cristão enfrenta. É justamente da perseguição. Sim. E não é só conscientemente que a gente enfrenta esse medo, é inconscientemente. Às vezes a gente opta por não falar sobre Cristo com medo de parecermos extremistas ou de talvez estar obrigando as pessoas a escutarem algo que elas não concordam, ou de parecer simplesmente uma pessoa chata, né? Sim. Isso acontece muito. E eu muitas vezes já fiz isso também, tipo, poxa, imagina, você senta aqui e Calou, você descansa, tá? A gente sentou aqui no banco, aí eu viro pra cá e falo: e aí, sabia que Jesus está voltando? E se você não se arrepender, você pode ficar por aqui? Sim. Tipo, qual a necessidade de fazer isso? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta é: não deveria ser isso que a gente deveria estar fazendo agora? Anunciando a toda a Sim. tribo, língua, povo e nação a volta de Cristo? Sim. Falta um pouco realmente de coragem, né? A gente Exatamente. tem medo das marcas, né? Exatamente. E você, Lipe, o que você tem a dizer sobre isso? 1 minuto de silêncio. É que tava aqui parando pra pensar, porque, caramba, a gente realmente muitas vezes acaba, tipo, se fechando. E às vezes não é nem, tipo, por pensar, vou ficar marcado, mas falar: não, Senhor, estou aqui, mas esse momento é muito conveniente. Uma hora melhor, quando eu realmente sentir, ver que não,
esse não é o momento, Senhor. Vai ter um momento que é melhor para isso. E a gente vai postergando. E acaba que a gente acaba não vendo as oportunidades que a gente tem e acaba desperdiçando. Simplesmente deixa passar. Simplesmente porque a gente acha assim, não. Agora não. Não é o momento. A lição jovem veio trazendo isso sobre liberdade, né? Que, tipo, nós devemos respeitar o direito do outro de não querer ouvir. Assim como nós, às vezes, não queremos ouvir as ideologias do outro também. É uma questão de respeitar os direitos e a liberdade do outro. Mas, às vezes, a gente não apenas respeita, a gente usa o... Não, mas ele talvez... A gente usa o talvez não quer ouvir como uma desculpa, de certa forma, para não falar. Tipo, poxa, que nada a ver chegar agora pro meu colega e começar a falar de Jesus. Cara, meu colega não tá querendo... Ele não veio pra escola pra querer falar de Jesus. Eu não vou ser meio antiquado, meio nada a ver em falar isso nesse momento. E geralmente a gente é testado principalmente pela questão das leis de Deus e em específico o sábado. E às vezes a gente até sente um pouco de receio de ser incisivo para as pessoas, né? Mas às vezes a gente só precisa mostrar para a pessoa o que realmente é. O que foi o sábado, o que é a lei, o que é tudo isso. E nos últimos tempos, né, as nossas crenças, a lei do Senhor, o sábado, ele vai ser colocado em pauta. E o que me chama a atenção é que em um dos últimos episódios, a gente falou sobre a questão do politicamente correto e da cultura do cancelamento, né? E eu acho que nos últimos tempos isso será uma grande pauta e a gente será muitas vezes cancelados. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês estão prontos para o cancelamento? Como você reagiria à cultura do cancelamento por apenas você guardar o dia do Senhor ou até mesmo ser um adventista do sétimo dia? Eu não tô pronta. Eu definitivamente não estou pronta. Eu tenho um traço de personalidade que é... Eu gosto de estar bem com todo mundo. E isso às vezes é muito bom. E às vezes é muito ruim. Se alguém fica bravo ou chateado comigo, ou alguém começa a agir de uma forma diferente comigo, eu já fico me perguntando, tipo, poxa, será que eu fiz alguma coisa errada? O que é que eu fiz? Poxa, eu queria ser tão legal como o fulano, que é amigo de todo mundo. Então, eu tenho esse traço de personalidade. E eu já parei pra me perguntar, tipo, como é que vai ser quando começar essa cultura de perseguição? Será que eu vou estar pronta pra simplesmente dar a cara e dizer assim, tipo, para as pessoas que hoje eu considero amigas, porque eu estudo em uma faculdade que não é cristã, né? Então lá tem pessoas dos mais diversos tipos, culturas, temos agnósticos, ateus, católicos, batistas, testemunhas, enfim. Eu tenho um contato com uma variedade muito grande de religiões. Será que eu vou estar pronta a dar minha cara a tapa e ver pessoas que hoje eu considero muito amigas minhas estarem literalmente me entregando para a polícia porque eu não vou estar concordando? Não só amigos, né? Mas talvez até familiares. Familiares. Ótimo ponto, Cauã. Porque todos nós temos algum familiar que não faz parte da igreja, né? Pelo contrário, é muito difícil ter toda a família dentro da igreja. Então, imagina aí, ter sua própria família. A cultura do cancelamento vai ser pesada. Sim. A minha visão sobre isso é algo muito simples. Eu não acho que eu vou estar pronto. Mas quem vai fazer a obra não sou eu. Eu não sou responsável de me preocupar com isso. Compreende? Porque, tipo assim, a gente tem exemplos bíblicos. Moisés, quando ele é chamado para voltar para a terra do Egito, ele é chamado, mas pai, você quer que eu vá falar? Eu sou gago, eu não consigo falar. Eu não tenho essa possibilidade. Aí ele começa a me dar desculpa, aí Deus olha assim, tá bom, você é gago? Ok, então vou mandar aqui com você alguém que fale no teu lugar. Beleza, mas tu vai. Então, tipo assim, pra mim, não é que eu não acho que isso seja uma questão importante, mas é algo que eu não seja uma preocupação tão grande. Porque é simples, eu tenho um dever, eu tenho um propósito. E se essa é a vontade de Deus, se eu estiver vivendo a minha vida conforme... como a gente estava estudando ontem, né? A gente só vai conseguir
caminhar nesse sentido se a gente estiver com uma vida em comunhão. Porque a gente tendo isso, a gente vai estar preparado. Como Cristo foi tentado, ele tinha conhecimento para poder... Ele tinha conhecimento e ele tinha uma vida para saber como agir naquela situação. E com a gente vai ser a mesma coisa. Independente da situação que a gente estiver, se a gente estiver preparado, não pelas minhas capacidades, mas por uma vida de comunhão, Deus vai fazer a parte dele. Sim, exato. E toda essa questão de perseguição, de guarda de mandamentos e de ser fiel a Deus nos leva a um ponto, nos leva à lealdade, né? E como o Lipe falou, né? A gente não tem que se preocupar se eu estou pronto, mas saber que tem um Deus que pode nos fazer pronto para isso. Mas aí a pergunta que eu faço, de que forma Deus pode me ajudar a estar pronto e a sermos leais a Ele nos últimos dias? Cara, é extremamente difícil porque a gente nunca sabe se de fato estamos prontos, né? Sim. Até de fato a situação batendo na nossa porta e a gente se vê naquele momento H em que talvez vamos ser ameaçados de mortes, talvez vamos ameaçar pessoas que nós amamos caso nós não façamos o que eles querem, sabe? Talvez eles não ameacem a mim, Juliane, talvez eles ameacem a minha mãe, meu Sim. pai, meus irmãos. E, enfim, mas uma coisa é certa, por mais que no momento a gente não sinta o Espírito Santo, porque vai ser o momento que o Espírito Santo vai ter se retirado da terra, né? A porta da graça já vai ter se fechado, vai ser pior ainda. É aí que a gente vai ter menos certeza ainda se o que a gente está fazendo é certo ou errado. Uhum. Porque não existe mais aquela vozinha te convencendo na sua consciência de, olha, não, vá por aqui, vá por ali, tá certo, tá errado. Não, esse momento não vai existir mais isso. Então, é mais do que importante que agora a gente crie essa consciência. Porque uma hora a gente não vai poder depender dela. Sim. Do Espírito Santo, nessa consciência terceira. Então a gente precisa criar a nossa própria consciência agora. E como é que a gente faz isso? Conhecendo cada vez mais a Cristo. Nos consagrando, nos entregando a Deus. Permitindo que Ele vá moldando em nós o caráter cada vez mais parecido com o dele. Como no segundo dia, né? Nos santificando. Exatamente. Se a gente não for santificado agora, a gente não vai ser santificado lá na hora. Sim. E é justamente, vai ser no momento em que o joio vai ser separado do trigo que a gente vai ser balançado por qualquer vento que vier. A menor coisa a gente vai ficar em crise. E não é questão de tipo, Julie, mas eu conheço as verdades, eu nunca vou negar Cristo. Não necessariamente negar Cristo vai ser o ponto em que você vai estar falhando. Uhum. Pode ser outras coisas. Talvez seja uma doutrina que você não conheça. Sim. Ou que você nunca parou para estudar. Por exemplo, será que nós conhecemos as 28 doutrinas da nossa igreja? De fato. Se a gente tem esse conhecimento, quando chegar lá na frente e nós formos questionados, ou se amanhã alguém no seu âmbito familiar, estudantil te questionar, você não vai balançar porque você conhece, você tem certeza daquilo. Mas se você não conhece, qualquer um pode chegar para você e questionar e você não vai ter embasamento para dizer essa escolha que eu deveria fazer, essa escolha que Cristo espera que eu faça. Então, nós precisamos ganhar conhecimento agora. A hora de nos consagrar e de criar a certeza do caminho certo é agora. Amanhã pode ser muito tarde, como dizem por aí, né? Lipe, tem algum adendo? Só tava analisando aqui, pensando comigo mesmo. É a questão de que a gente nunca vai estar capacitado por nós mesmos, mas a gente vai ser capacitado pelo Espírito Santo. A questão de estar preparado não é me preparar confiando na minha própria força, mas se preparar espiritualmente. E como o Júlio disse, buscar o conhecimento. Porque se eu não vou atrás, eu não tenho como saber. Se você bota, por exemplo, um engenheiro, uma pessoa para construir um carro que ela não tem domínio sobre a mecânica, ela não vai conseguir construir o carro. Não vai para frente. Por quê? Porque ela precisa ter daquele determinado conhecimento para que ela possa fazer essa tarefa.
Verdade. Aqui na lição dos Adoles, traz até um texto muito interessante, que é de 2 Timóteo, no seu capítulo 3, no verso 12, que fala assim: todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Ou seja, sabemos que vamos ser perseguidos. Mas, se vamos ser perseguidos, a gente tem uma certeza aí. Nós só estamos sendo perseguidos porque levamos a verdade de Cristo em nosso coração. Porque nós defendemos Cristo e a sua mensagem. E aí tem uma coisa muito interessante também, puxando por esse gancho, que a Bíblia ela nos mostra que o campo é muito amplo, mas tem poucos obreiros. Será que talvez seja o medo da perseguição? Será que é talvez o receio de dizer que é cristão ou que é adventista que faz que o campo seja grande e as pessoas para trabalhar seja pouca? E não só isso, né, Cauã? Eu tava estudando, né, esse tema pra gente poder fazer o podcast. E um dos trechos da lição dos adultos, ele traz novamente aquele ponto que a gente sempre conheceu, né? De que Cristo, ele vai nos julgar de acordo com o nosso conhecimento. Tá, isso a gente fala o tempo inteiro. Só que ele traz um ponto ainda mais importante. As pessoas que não conhecem, as pessoas que simplesmente nunca ouviram falar. Uhum. E tem um ponto que ele traz que eu achei fantástico, que é falando que muitos nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. Existe gente que não ouviu como é de fato que nós devemos cumprir o 4º mandamento. Uhum. Existem pessoas que não foi explicadas para ela como é a guarda do sábado, por que devemos guardar o sábado. Sim. Elas só viram que existe um mandamento que é a guarda do sábado, mas ninguém nunca parou para dizer para elas por quê. E aí, essas pessoas não terem escutado é culpa nossa. Exato. E essa parte me pegou porque eu comecei a pensar em todos os meus amigos que não conhecem. Tipo, que sabem que eu guardo o sábado, mas eu nunca parei para explicar para eles por que eu guardo o sábado. E eu comecei a pensar, tipo, poxa, existem muitas pessoas à minha volta. O campo à minha volta é imenso. Por que é que eu nunca parei para falar para eles sobre isso? Exato. E hoje em dia, a gente não tem nem aquela desculpa, né, da dificuldade de conseguir pregar. Hoje em dia, a gente tem vários meios de evangelismo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, para o pessoal de casa que está nos escutando. Talvez eles tenham essa dúvida de, tipo, como é que eu posso alcançar os meus amigos, meus familiares? De que forma eu posso evangelizá-los? E essa é a pergunta que eu faço. Qual a dica que vocês dão para as pessoas que estão nos escutando de como elas podem evangelizar as pessoas à sua volta? E aí, Julie? Ai, que pergunta difícil. E, sinceramente, depois que eu li esse ponto, vieram vários nomes à minha mente, como eu falei anteriormente, né? E a primeira coisa que eu falei foi, poxa, Senhor, me dá uma oportunidade de eu não ser uma pessoa intransigente, não ser aquele crente chato que fica querendo empurrar uma verdade goela abaixo, mas, ao mesmo tempo, eu não quero, talvez, um dia sair da vida dessas pessoas que eu conheço sem nunca ter tido a oportunidade de falar sobre o que eu conheço. Eu sei a verdade que eu conheço. Uhum. Então, a minha primeira coisa que eu pedi foi, poxa, Senhor, me dá uma chance. Mas tem que ser uma chance muito clara, que eu sou uma pessoa lerda. Então tem que ser tipo assim, olha, Juliane, essa é a chance. Fala agora, tá bom? Eu não julgo que eu muitas vezes já ajo da mesma forma. Meu pai, deixe bem claro. Por favor, fala. Se precisar gritar, grita. Porque às vezes eu sou meio lerda, tá bom? E comecei a pensar formas. Não sei, talvez... às vezes a gente pode despertar a curiosidade de outras pessoas compartilhando o material da igreja. Uhum. Às vezes, por exemplo, já veio gente perguntar pra mim o que era JA, que eu compartilhava tanto nos meus stories. Vai ter culto JA, o que de acho é culto JA? E eu fui explicar, não, é culto dos jovens adventistas, é o culto feito pelos jovens para a igreja e tal. Então, talvez a oportunidade que a gente esteja precisando, nós não criamos. Uhum. Além de pedir para Deus, nós precisamos usar
todas as formas que nós temos. Se tem um card da igreja, compartilha. Vai que uma pessoa se interessa através desse card. Se, sei lá, nós temos diversos Instagrams. Temos o Instagram dos jovens, que é o Jovens Adventistas Brasil, se eu não me engano. Temos o Instagram da Adventista TV Novo Base. Tempo, Adventista Base. E eles sempre compartilham cardzinhos com mensagens. Sim. No pôr do sol de sexta, dúvidas que nós temos de acordo com temas recorrentes, aconteceu alguma coisa, eles fazem um postzinho explicando. Por exemplo, agora teve o grande assunto do carnaval sobre Apocalipse, e tiveram algumas páginas adventistas que fizeram um cardzinho explicando. Então, por que não compartilhar? Pode ser mais uma forma que a gente está usando um tema em alta para despertar nas pessoas a curiosidade. Poxa, por que é que minha amiga Juliane pensa assim? Por que é que meu amigo Cauã pensa assim? Então, nós temos que usar todos os recursos que nós temos. E, mais uma vez, nesse momento é que surge o medo do cancelamento de novo, né? De tão passar do Instagram e falar, meu Deus, eu achava que Juliane era crente legal. Ó, que crente chata. Fica falando sobre Bíblia em pleno Instagram. Quem faz isso? E dá medo. Dá muito medo. Mas a gente não pode se calar. Exato. Né, Li? E sim, e é entender que, tipo, cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa existe um modo e a forma que ela vai ser alcançada ou tocada não vai ser a mesma coisa de, por exemplo, o outro. Eu já tive amigos que, por exemplo, apenas por saberem que eu era adventista, pegaram e foram até mim discutir, mas onde é que tu viu que era tal coisa assim? Porque eu nunca vi isso. Tem outras pessoas que foram por causa do meu jeito de agir e começaram a perguntar, por que você age assim? Por que age assado? E outras pessoas que nunca perguntaram, mas, como o Júlio disse, alguns eventos, ou então por conta de coisas que acabaram despertando a curiosidade deles, eles acabaram perguntando, e aí, tal coisa? Então a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa diferente e que elas têm necessidades diferentes. Era o método de Cristo. Primeiro ele recebia as pessoas, acolhia e depois levava a palavra. E aí é que entra aquela questão. Pô, eu vou ser chato, não sei o que lá. Então a gente precisa entender, porque a gente precisa entender que somos seres humanos e que devemos amar a todos. Amar, respeito, tratar de igual e... aquela coisa, não necessariamente, quando eu digo amar, não significa que você tem que ser aquele mil amor com as pessoas. Não é isso que eu tô falando. Amar é respeito, entendeu? Tipo, não destratar a pessoa. E você precisa compreender como é que cada pessoa funciona e acolher. E eu acho que um dos maiores exemplos mesmo é nós mesmos, né? Às vezes, nosso maior exemplo não indo em uma programação da escola no sábado, ou não indo trabalhar no sábado, e isso já instiga a pessoa a perguntar o porquê, e aí vê, poxa, aquele cara guarda o sábado, ele pensa que o dia santo é o sábado, e que é um dia de fazer coisas boas, de nos entregar completamente a Deus, a obra dele, descansar a nossa mente das coisas mundanas. Também a questão da alimentação, né? As pessoas, poxa, essa pessoa é diferenciada, a alimentação dela não é assim, por que será? E tudo isso, nossos exemplos, vai instigando pessoas a conhecerem o Evangelho, né? E a verem também nós exemplos, como você falou, de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo primeiro mostrava quem ele era, o exemplo dele, o caráter dele, e depois ele vinha com o mais importante, né? Que é a palavra. E isso é muito interessante. E tem 2 pontos que acho que a gente consegue extrair do que a gente acabamos de conversar. Que o primeiro é que Cristo, ele convivia com o mundo, mas ele claramente não fazia parte do mundo, né? Então, por mais que ele estivesse ali sempre com pecadores, era clara e notável a diferença de que ele não fazia parte daquele grupo. E isso é muito importante. Nosso dever é estar em meio aos pecadores, mas salvando-os e não cometendo pecado junto com eles, vamos colocar assim. É claro que pecado por pecado todos nós cometemos diariamente, né? Mas o nosso dever é nos destacar como uma grande diferença no meio de todos, e para que justamente nós sejamos a bússola deles e não eles a nossa bússola.
Nós devemos orientar eles e não eles nos orientar. Nós devemos moldá-los e não eles nos moldarem. E, ao mesmo tempo, surge aquela grande questão de que grande parte dos temores que nós temos quanto a parecer cristãos chatos ou pessoas inconvenientes partem de nós mesmos. Pelo contrário, grande parte das vezes as pessoas estão ansiando por essas mensagens e nós deixamos de compartilhar por um medo inexistente, o medo que nós mesmos criamos, melhor, o medo que Satanás colocou na gente justamente para que essa mensagem não alcance essas pessoas. Então, esse medo que nós temos de, poxa, será que eu vou parecer chato? Cara, esquece isso. Se você, de fato, nasceu como um cristão, dizem que todo cristão nasce como um missionário, né? Quando a gente se batiza, nós nascemos como um missionário no reino de Deus. Então, se nós nascemos como missionários, a gente não tem que temer. Sim. Não temos que nos amarrar a esses medos. Mesmo com medo, vai. Sim. Vai e compartilha, vai e posta. Se você perceber que alguém está num momento ruim, aproveita, utiliza esse momento para dizer, poxa, mas Deus está contigo, não se preocupe. Tem alguém cuidando de você, você vai ver, vai dar certo. Confia. E utilizar desses momentos e não temer, porque às vezes é justamente o que a pessoa precisa. E até porque que a gente precisa lembrar que a nossa igreja nasceu de um movimento profético. E a gente tem uma missão. Foi entregado a nós o propósito de levar as mensagens evangélicas ao mundo. E a gente precisa entender, se a gente fica com esse medo e esse remorso e a gente não faz esse propósito, ele vai ser passado. Cristo não vai ficar esperando a boa vontade lá dos adventistas para poder fazer esse propósito e ficar esperando eternamente. Não. Se a gente não faz esse propósito, ele vai passar. Porque a mensagem tem que ser levada ao mundo, quer você queira ou não, quer você participe ou não. Exato. E uma das coisas muito interessantes é que no final dos tempos surgiram muitos falsos profetas. Muitas pessoas serão enganadas, né? E graças a Deus, nós que estudamos a Bíblia, temos o conhecimento, nós podemos salvar essas pessoas dos enganos. Então, que o medo, que o anseio de ser julgado ali, de ser tido como um crente chato, não vá na frente da missão. E Ellen White, no Grande Conflito, na página 251, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz assim: muitos não tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. O Deus que lê cada coração não permitirá que ninguém que deseja saber a verdade seja enganado em relação às questões do conflito. O grande conflito está aí. O mal, o tempo todo, vai tentar nos enganar e tentar mostrar que a verdade bíblica não é a certa. Mas hoje Deus ele nos capacita. Ele nos dá uma seara muito grande para trabalhar. Ele nos dá instrumentos para trabalhar. E para finalizar, por conta do tempo, eu quero que vocês falem para os nossos jovens e adolescentes, adultos da nossa sociedade, do nosso meio cristão, uma mensagem de perseverança para o tempo final. A frase fantástica de Ellen White, né? Nada temos a temer, a mesmo que nos esqueçamos, como o Senhor nos guiou até aqui. Claro que não está exatamente nessas palavras, mas essa é a ideia do texto, né? E, de fato, se nós olharmos todo o percurso da humanidade, nós não temos o que temer, porque Papai do Céu sempre está nos guiando. Por mais que pareça que a gente está em momentos obscuros, ou por mais que realmente venham momentos em que o que nós acreditamos ser o correto não venha a vencer, nós temos que crer que a grande solução não está aqui nessa terra. A grande solução está por vir. E que realmente momentos ruins vão acontecer, coisas ruins vão acontecer, mas Deus está guiando tudo. E se Ele permite, é para que o mal seja visto por todo o universo, para que ninguém possa dizer, mas eu não vi esse mal todo. Não, ninguém vai poder dizer isso, porque o mundo tem as cicatrizes, sofre com as cicatrizes de cada mal, de cada traço que o pecado trouxe para cá.
seja histórico como a União Soviética, seja em nosso ser como doenças que estão cada vez piores, seja com as relações interfamiliares, não importa. Nós vemos em todos os lados cicatrizes do que o pecado trouxe para o mundo. Mas mesmo assim nós não devemos desanimar, porque o nosso Deus, ele é fiel e justo. Amém. E ao final nós teremos a nossa grande vitória, que Amém. será o céu e a vida eterna. Amém, glória a Deus. Lipe, quer falar alguma coisa? O que eu dou de mensagem é simples. A gente não está sozinho nessa luta, ok? Quem foi que nos chamou para fazer esse propósito e levar essa mensagem, ele vai nos capacitar e Amém. jamais nos deixará. Amém, amém. Então, Julie, faz uma oração aí pra gente finalizar? Vamos. E que essa seja a nossa grande oração, né? Amém. Que Papai do Céu nos capacite. Então vamos orar juntos. Querido Deus, querido Pai, Senhor, estamos aqui na Tua santa presença. Pai, acabamos de refletir sobre um assunto que é muito sério. Muitas vezes o inimigo trabalha intensamente em nosso coração, nos fazendo amedrontar para não levar a Tua palavra a pessoas que estão tão carentes. Por favor, Pai, brinda-nos, que o Senhor nos ajude, nos dê coragem, nos dê força, para que nós não nos calemos, mas para que a gente busque sempre estar falando de Ti. Que consigamos perceber o momento certo, as pessoas necessitadas da Tua palavra, e que nós utilizemos desses momentos para salvar cada vez mais e mais almas para o Teu reino. Amém. A seara é imensa, e são poucos os trabalhadores, mas que cada um de nós que estamos ouvindo esse podcast, que nós façamos parte desses poucos trabalhadores que incansavelmente trabalham para salvar mais pessoas para o Teu reino. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós, Pai. Que esse seja nosso pedido dia após dia. A bênção do Teu Santo Espírito, a consagração, que Ele esteja com cada um de nós nos preparando para hoje e para o que há de vir. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, pedindo também uma bênção especial sobre cada família e cada pessoa que está ouvindo conosco. Que tudo isso seja feito em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Júlio e Felipe. Está se encerrando mais um episódio dos nossos 10 dias de oração. E que você não perca a chama do Espírito Santo do seu coração. E não tenha medo perante a perseguição. Deus confiou uma missão para você. E essa missão, ela vai ser cumprida pelo nome de Jesus Cristo. Nos sigam no Instagram, BaseLifeLF. Também siga o Instagram da nossa Igreja Adventistas Lauro de Freitas e acompanhe a gente lá também no YouTube. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.